Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema é o resultado da COP21. A senadora fez parte do grupo de parlamentares, da comitiva de parlamentares, né, que foi a Paris, representando o Brasil, e participou dessas discussões. A senadora Vanessa Graziotin é uma pessoa envolvida com esse tema do meio ambiente há muito tempo, né, senadora? É, verdade. E a gente aproveita agora para fazer um balanço. A senhora acha que de todos esses esforços que vêm sendo feitos pelos países para reduzir a possibilidade do aquecimento global, esse foi o mais produtivo? Esse foi o mais consistente? Não há dúvida nenhuma. Eu acho que depois do protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, é a primeira vez que a gente consegue um acordo global com metas vinculantes, ou seja, com força de lei em todos os países, não é? Quebrando-se o mito que até nós brasileiros defendíamos durante muito tempo, que os países já desenvolvidos, somente esses deveriam ter metas vinculantes, e os demais, os que estão em processo de desenvolvimento ou que ainda os mais pobres, não deveriam ter meta nenhuma. E então, por que isso mudou? Mudou, agora todos têm meta, mas de acordo com responsabilidades diferenciadas, ou seja, a tese do Brasil ela passou por completo, inteira, não é? Então, do rico ao pobre, todos terão que apresentar metas vinculantes. Agora, obviamente, que a meta dos países desenvolvidos é uma meta muito maior do que a dos países emergentes e dos países mais pobres, não é? E, além disso, aos países ricos cabe aportar a todo ano um montante mínimo de 100 bilhões de dólares para o Fundo Verde, para ajudar na mitigação, sobretudo aqueles países mais vulneráveis e que não disponibilizam dos recursos necessários. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa COP21, ela foi a mais importante de todas as realizadas. Agora, ela só foi vitoriosa porque nós tivemos outras com problemas. Então, foi uma vitória construída ao longo dos anos. Não foi Ela é o fácil. resultado, Ela é né? o resultado, porque a COP19, portanto, de 3 anos, de 2 anos, a gente tinha uma expectativa muito grande de que a COP19 não, a 19 foi em Varsóvia, a COP anterior, que foi em Copenhague, eu acho que foi a 17. Foi a que foi frustrante, foi a mais frustrante, não porque foi? nós Não chegava a acordo nenhum. exatamente, esperávamos que acontecesse lá, né, em Copenhague, na COP17, salvo engano, o que aconteceu agora. Então, não foi possível acontecer lá. O mundo entendeu que precisava aproveitar esses anos para ir costurando o acordo para que ele chegasse vitorioso agora em Paris. Tanto que, de lá para cá, a gente só tiveram várias COPs no Peru, teve uma COP na Polônia, mas sempre se falava em Paris, porque o prazo final era aqui, para se ter um acordo ou então um fracasso generalizado Desistir e total. desse empenho. Exatamente. Né? Agora, o que ajudou muito no acordo? Porque durante esses anos todos, esse tempo, as Nações Unidas e as diversas conferências que não conseguiam chegar a um consenso de um acordo, elas iam indicando que os países devessem ter suas metas individuais, metas vinculantes, que é o nosso caso, o caso do Brasil, desde que a gente aprovou a política brasileira em lei de mudanças climáticas, é que nós, na lei, estabelecemos meta. O que era de decreto antes foi transformado em lei pelo Congresso Nacional. Então, o Brasil, mesmo que não tivesse acordo nenhum no âmbito internacional, nós internamente já tínhamos a nossa meta, que era uma meta muito ousada, que, aliás, nós estamos cumprindo muito bem essa meta de diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Então, as Nações Unidas, as conferências, foram indicando aos países que apresentassem as suas metas, que é o chamado INDC. O que vem a ser isso? É a pretensão determinada de cada país para combater as mudanças climáticas, ou seja, enquanto cada país se compromete em diminuir as emissões de gases de efeito estufa e assim ajudar para que o planeta não siga o ritmo do aquecimento como vem acontecendo nos dias atuais. E nós chegamos a essa conferência dos 195 países das Nações Unidas, com 189 países apresentando o seu INDC. Que legal, ou seja, né? a sua meta individual. Legal. Muito então, legal. Isso ajudou muito, ajudou muito. Então, tudo que foi feito agora
não há o quantitativo exato, mas existem as metas e aí cabe ao mundo acadêmico, científico, chegar a esses valores individualizados, mas a meta é que a gente diminua a emissão de gases de efeito estufa no planeta, de tal forma que, no máximo, se tenha 1,5 grau de aquecimento até o ano de 2100. Então, isso para a preservação do planeta é fundamental. Fundamental. Né? Aí o que algumas organizações não governamentais, o que elas criticam? Primeiro, que baseado nesses INDCs, que baseado nisso, que dificilmente nós chegaremos a esse valor até o ano de 2100. E baseado também numa outra decisão, que essas metas que foram aprovadas agora, esse conjunto de medidas que tem força de lei internacional, eles vão começar a vigorar no ano de 2020. Ou seja, daqui a 5 anos, 4 anos, né? Estamos no final de 2015, e no ano de 2020. E a meta ficou meados, a segunda parte do século atual, ou seja, que vai de 2050 a 2100. Né? Então, os cientistas criticam, acham que o ano deveria ter sido estabelecido e ter sido com muito mais antecedência. Por outro lado, nós entendíamos que para fazer frente a essa lacuna, não é? De que a meta está muito lá adiante, deveria se determinar a revisão a cada 5 anos dessas metas. E isso foi aprovado. Isso é muito foi bom. aprovado. Então, a primeira avaliação será em 2018, com a primeira revisão já em 2020. Ou seja, quando o protocolo começa a ter força legal, ele já passa a ter a sua primeira revisão. Então, é um avanço significativo. Nós, a delegação, e olha, o Brasil, como sempre, numa grande delegação presente, professores, universitários, pesquisadores, estudantes, jovens, representantes do poder público, executivo de todos os níveis, parlamentares de todos os níveis, e nós tínhamos também várias atividades que eram programadas pela delegação brasileira, pelos segmentos diferenciados, tanto no ambiente da COP quanto no ambiente da Embaixada do Brasil. E lá a gente dizia, se o Brasil estivesse vivendo aquele momento de convergência, seria muito mais interessante para a gente poder superar uma crise que é econômica, não é? Mas, pelo contrário, aqui a gente vive uma confusão política que dificulta muito a solução da crise econômica. Né? Mas lá a gente conseguiu uma vitória assim, fenomenal. E o Brasil, eu acho que vale a pena a gente destacar que teve um papel fundamental em todo esse processo. Vale a pena destacar. Como é que repercutiu nesse encontro essas questões ambientais que a gente está enfrentando nesse último mês, que a gente teve incêndio na Chapada Diamantina, na Chapada dos Veadeiros, o grave acidente de Mariana, vários parlamentares avisando sobre o comprometimento de rios por causa da transposição do São Francisco. Essas questões apareceram no encontro? Olha, a gente fez lá em Paris uma reunião da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Ai, que ótimo. Fizemos uma reunião assim que nós documentamos, maravilhosa, prestigiadíssima, não só com membros da delegação brasileira, mas de outras delegações. Foi fenomenal. Dirigida pelo nosso presidente, senador Fernando Bezerra. E tínhamos várias outras atividades, que nós participamos também de 2 encontros parlamentares, da GLOBE, e o outro da União Interparlamentar. E mantivemos reuniões em paralelo com bancadas da Itália, da Alemanha. Foi intenso, né? Foi muito da intenso. União Europeia. E olha, no geral, quando a gente iniciava o diálogo, nós com eles conosco, eles sempre manifestavam a solidariedade em relação ao desastre de Mariana. Essas outras questões, não acho que... Nem apareceram. Não. E foi tratado mesmo como uma fatalidade, mas por eles. É óbvio que aqui internamente a gente tem que cuidar muito de ver, porque há problemas com a empresa São Marco, né? Mas lá eles eram muito solidários conosco. Eu creio que, pelo fato do Brasil ter chegado lá com uma meta tão importante, tão significativa, reduzir em 43% suas emissões até o ano de 2030, ou seja, poucos os países chegaram com uma meta do tamanho do Brasil. Se fosse só a meta, qualquer um pode colocar no papel, mas o fato é que anos antes
nós já tínhamos uma meta superior a 30% e nós cumprimos a meta, estamos cumprindo. Então, eles já nos olham com olhos atentos. Credibilidade, com credibilidade, exatamente. Então, eles manifestavam muita solidariedade, mas não tratavam assim de condenar o Brasil, de denunciar o Brasil, por conta disso, porque não é um ou outro caso. O que tem que ser visto é o conjunto da obra, né? E o conjunto da obra, eu acho que o país é um dos países destaques do mundo inteiro. Senador, o tempo está esgotado, mas não resisto uma última perguntinha. Esse fundo, que vai ter a contribuição dos países mais desenvolvidos, países ricos, como ele é gerido? Olha, o fundo, são 100 bilhões, no mínimo, de dólares por ano. Essa é uma outra crítica das entidades, que pelos cálculos que se fazem, nós teríamos necessidade de mais de 3 trilhões de dólares anuais para poder fazer frente às demandas ambientais, para mitigar os problemas gerados com o meio ambiente e para renovar, ou seja, é tudo, né? Ou seja, dos 3 trilhões, nós chegamos a 100 bilhões. Mas é melhor do que nada, claro. Né? E não há uma decisão ainda de como ele será gerenciado, mas possivelmente uma instituição assim, tipo Banco Mundial, e recursos que devem ser encaminhados a países pobres, a países mais necessitados e aos países mais vulneráveis. Né? Entendi. Então, daqui para a gente vai poder ter esse fundo funcionando, eu creio, lá para aqui a alguns anos, não é? Mas caminhou muito porque essa conferência consolidou também, junto com as metas, a necessidade do fundo, porque precisamos de recursos para financiar essas políticas de combate às mudanças climáticas. Com certeza. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Eu lembro a vocês que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.